Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Age Free World, o espaço onde a gente derruba as barreiras da idade e mostra que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que Uhum. etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade, qualquer idade. Eu sou Fábio Best e no episódio de hoje eu convidei alguém que eu já acompanho há muitos anos e que eu sonhava de verdade trazer para conversar aqui. Ela é uma renomada atriz com uma carreira diversificada no teatro, cinema e televisão. Nascida em 1959 no Rio de Janeiro, ela já conquistou prêmios Shellman, Bambi e em 2006 adaptou e protagonizou o monólogo A Alma Imoral, baseada na obra de Newton Bonder, que se tornou um marco em sua carreira. Uma peça que segue em cartaz ainda hoje e que eu mesmo já assisti 4 vezes, não só pelo texto, mas especialmente por sua interpretação. E inspirado nessa carreira tão bem-sucedida quanto longeva, nosso episódio de hoje será Quando Trabalhar Até Morrer é Bênção, não maldição, não é isso? Clarice Lisqueiro, seja muito, muito bem-vindo. Obrigada, Fábio. Eu acho conversar sobre isso muito legal. Você vê, né, o trabalho do ator, ele potencializa a vida. A gente não fica esperando parar para poder viver, ao contrário, a gente está sempre esperando chegar o momento de apresentar a peça para poder sentir a vida de uma forma ainda mais intensa. Então, o nosso trabalho, ele inclusive quando eu soube, há muitos anos atrás, né, que trabalhar tinha a ver com tortura, com aparelhos de tortura, que essa palavra trabalho vinha de uma palavra da Idade Média, se eu não estou enganada, né, de Tá. tortura, um aparelho de tortura, eu fiquei muito revoltada. Falei: "Não é isso, para mim não é isso, não é uma tortura". Eu quis mudar, sabe, eu quis mudar o significado dessa palavra trabalho por uma coisa prazerosa, lúdica, que cura, inclusive eu acho que o teatro cura as pessoas. Eu acho que todo mundo devia fazer teatro independente se vai ser profissional ou não, assim como aprender música é importante, independente se você vai viver da música. Mas, poxa, você saber tocar um instrumento, né. O teatro é você aprender a tocar a si mesmo. Sabe, as cordas da sua emoção, do seu pensamento, da sua espiritualidade. Então trabalhar é ficar afinando esse instrumento que se chama ser humano diariamente. Gente, como é que eu posso me aposentar desse ofício, desse trabalho? Não, eu pelo contrário, eu fico angustiada, eu fico ansiosa, eu me sinto meio quando não tenho peça ou não tenho uma gravação. "Ah, você é workaholic". Tudo bem, tem um lado, assim, que tudo bem, eu podia viajar mais, eu podia descansar mais, Uhum. podia. Mas, na essência, isso que eu estou te falando é o que eu sinto de verdade. Nossa, já começamos bem aqui, eu adorei. E eu lembro que alguns anos atrás a gente teve uma oportunidade de se conhecer pessoalmente, tomamos um café próximo à sua casa, em Botafogo, e na época, se me permite falar, você estava com algum problema na coluna, você estava lá que você tinha que resolver lá, você ia fazer alguma sessão ali de, não sei se físio ou de alívio de dor, tal, da coluna, e eu também confessei que eu estava com problemas de memória, eu estava vivendo um momento ali onde eu estava esquecendo tudo, estava morrendo de medo de ser Alzheimer, né, fiquei preocupadíssimo ali. E na época acho que você estava, como agora, fazendo um monte de coisa, mas eu sempre me encantei ou me espantei com a sua capacidade de memória, sobretudo no Alma Moral, que eu assisti, mas você estava na época fazendo 3 ou 4 peças ao mesmo tempo, e eu falei: "Meu Deus, como é que você consegue lembrar tão bem de tudo que você tem que falar em cena, não só falar, mas atuar e tudo?". E você me comentou na época que você se envolvia com cada texto, com cada palavra de uma maneira mais emocional, aquilo era uma experiência, não Isso. era só um conjunto de palavras que você memorizava. E isso me marcou, porque eu acho que a gente está num mundo hoje onde eu digo que, a gente está vivendo uma sociedade do esquecimento, né, é como se a gente fosse se esquecendo de tudo.
com bombardeio de informações o tempo todo. E eu achei isso lindo demais e sábio demais, e ao mesmo tempo queria saber como é que surgiu isso, né, na sua vida, como é que você criou essa estratégia e como que ela é também, empregada hoje no seu processo, né, de amadurecimento mesmo como atriz, como ser humano, tudo. Aham. Olha, a experiência e o entendimento do que a gente está falando é uma das essências do teatro. Você precisa pegar aquele texto e compreender. Você só vai decorar à medida que você vai compreendendo, se apaixonando, fazendo assim: "Ah, que incrível isso, quero passar". Vai nascendo aquele desejo de compartilhar aquele entendimento com o outro. "Olha que incrível que eu estou aprendendo, vivendo e etcétera". Então o teatro tem, naturalmente, essa essência. E por outro lado, ele tem no seu processo de ensaio uma coisa muito lúdica, muito amorosa, na maioria das vezes, né, tem elencos que brigam, que tem aquelas confusões, mas, de um modo geral, a essência dele é amorosa. Então até vou te pedir, assim, um favor, canta para mim Ciranda Cirandinha, por favor. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Hã, enfim, Foi na hora. na velocidade da é que deu vontade de cantar com você. Na velocidade da luz, você lembrou, certo? Você Uhum. não esperava cantar essa música agora. E eu te pergunto, que memória é essa? Como é que você cantou, de repente, Ciranda Cirandinha? Você não deve cantar isso há alguns anos, talvez. Uhum. É que essa memória que a gente acessa é a memória do teatro. É uma memória muito profunda e uma memória da criança. O ator, ele mantém essa criança viva dentro dele. Essa curiosidade, essa vontade de aprender, essa vontade de vivenciar com o outro, de pertencer, de dar a mão, de fazer uma ciranda, de estar num grupo. E isso é tão marcante para o ser humano que isso fica guardado num lugar dentro de você. Você não, quando viveu e aprendeu ciranda, cirandinha, provavelmente não foi uma experiência traumática, pelo contrário, foi uma experiência prazerosa, você se sentiu na eternidade, vamos dizer assim, né, que quando a gente brinca, tem um título de uma peça muito linda, Brincando nos Campos do Senhor. Quando você brinca nos campos do Senhor, você está na eternidade. Essa eternidade é a memória, mas não é uma memória que você fica usando todo dia. Mas ela vai se sedimentando no teatro, num lugar que quando você acessa, ela vai agora, para ela poder estar viva, você precisa renovar o entendimento do que você está falando diariamente. Eu sempre digo que quando você aprende na escola 2 mais 2 são 4 e ponto final, isso é um desserviço à matemática, porque 2 mais 2 também são 4, mas 2 mais 2 a possibilidade dessa conta ela é infinita, se você filosofar sobre ela e entrar na física quântica e etcétera. Então, esse esmiuçar do entendimento da vida, ele é a matéria-prima do teatro. Eu preciso passar para os outros algo que no dia a dia ele não tem tempo de ver e de elaborar. É o meu dever. Tem um escritor que eu gosto muito, Eduardo Galeano, ele diz uma coisa assim, eu espero citar de uma maneira correta, mas a minha memória, ele diz assim: "Quando eu entrevisto alguém, eu tenho que retornar aquela entrevista para as pessoas com alento e profecia. Eu tenho que dar uma perspectiva, eu tenho que dizer, contextualizar, mostrar que ele não está sozinho, nem naquela dor, nem naquela felicidade, nem naquele desafio, que ele pertence a um conjunto de seres humanos que chamamos ainda de humanidade. Então, essa utopia, né, esse é quase o nosso dever, né, moral,
porque nos dá muito prazer fazer teatro, mas a gente tem esse foco. Eu preciso ampliar o horizonte da plateia, porque o teatro amplia o meu. E eu preciso trabalhar com uma memória mais profunda para isso, porque a memória faz parte da vida. Ela não é uma coisa assim, ela não é uma inteligência artificial, a memória. Ela é um lugar onde ela está sempre processando entendimentos, e vida, e afetos. Ela não é um conjunto de dados. A memória não é um conjunto de dados. A memória é um conjunto muito sofisticado de autoentendimento da sua experiência de vida, da experiência dos seus ancestrais, do futuro que ainda virá. Ela é um campo infinito de entendimentos. Isso é que é memória. Então, quando você mergulha nela, você sente prazer. Opa, hoje eu vou descobrir uma coisa nova com a mesma coisa que eu vou dizer, porque ela vai trabalhar. Eu só preciso acompanhá-la. É muito lindo. Eu sou muito apaixonada. Eu ficaria aqui horas falando. É. Eu gosto de imaginar a memória. Eu sou jornalista de formação, mas depois dos 40 fui estudar biologia, evolucionista. Eu gosto de imaginar a memória como algo infinito mesmo, porque se você for ver, a gente recebe algum tipo de informação via código genético. Então a gente tem informação na gente de tudo aquilo que a gente já foi. E a gente não foi Exatamente. só humano, né. Então é lindo a gente poder, saber que existem muitas informações que talvez a cognição não seja capaz também de absorver, mas o somático, muitas vezes o nosso corpo sente, Isso. pressente e ele intui a partir dessa informação. Total, você está no teatro, você está vendo a pessoa inteira, você está vendo o corpo, você está vendo a voz, está ouvindo o som da voz, tudo isso está te passando informação. Tem uma história muito bonita que está na peça A Esperança na Caixa de Chicletes Ping-Pong, que é um texto que eu escrevi totalmente inspirada na obra do Zé Cabaleiro, que diz assim, uma história real. Quando eu fui à Amazônia, eu estava navegando, né, num barco sobre o Rio Negro, e de repente o barco deu uma parada e passou muito lentamente, assim, sobre uma folhagem muito extensa que estava na superfície da água. E aí eu perguntei para o piloto, né, é piloto que fala de barco também, né? Piloto? É capitão, talvez, Capitão. capitão. É. Perguntei para o capitão, era um indígena. Aí eu falei: "Vem cá, por que agora vocês estão passando tão devagar, mas teve uma outra folhagem que vocês passaram mais direto?" Aí ele falou assim: "Não, porque agora a gente está passando por cima da copa de uma árvore". Falei: "Caramba, o rio tinha subido muito, uns 6 metros". Aí eu falei: "A árvore está toda debaixo d'água?" Ele falou: "Tá". Aí eu falei: "E ela não apodrece? Ela não apodrece debaixo d'água? Ela não morre?" Ele falou: "Não, porque ela tem nas células a memória de que já foi água". Nossa, arrepiou aqui, que lindo. É isso que você falou. Nossa. Lembra que na Covid descobriram que tem um vírus adormecido no ser humano de 5 milhões de anos atrás, está adormecido, veio da neve, sei lá, se descobria tanta coisa. Falava: "Caramba, tem um vírus adormecido de 5 milhões de anos atrás no meu corpo. Que coisa fantástica, que memória é essa, né?". Então ela é infinita, É. é uma coisa incrível tudo isso. Ser humano e estar vivo é uma coisa incrível. Apesar de quererem nos provar o contrário. Mas essa experiência de estar vivo nesse planeta tinha que ser muito mais valorizada, Uhum. mas muito mais, tem sem comparação. Mas ficou a riqueza como o propósito maior. Eu acho que atualmente nós temos que questionar qual é o propósito da própria riqueza, qual é o limite dela, de que maneira ela pode nos trazer bem-estar, felicidade, saúde, longevidade, mas a gente não ficar prisioneiro de uma acumulação
autodestrutiva, uhum, né, isso eu falo não só para nós, seres humanos, na esfera das nossas famílias e nas nossa vida pessoal, mas dos governos, dos estados, né, dessa produção infinita, parece, de armas e de é uma loucura essa indústria da morte, né. Isso é uma hum, coisa muito dolorosa, que vai contra, na minha opinião, tudo que a gente está conversando, porque tudo que a gente está conversando leva tempo, leva muito tempo para se construir. uhum. Às vezes é uma coisa simples que eu digo aqui para você, mas que eu demorei 20 anos para sintetizar e dizer para você com tanta simplicidade. Mas vem um tiro e te derruba em 1 minuto, 1 segundo. Hum. Eu como, mais uma vez, como crente no processo evolutivo, todo ser vivo, evolui consciente ou inconscientemente. Isso não significa que a evolução vai levar a uma melhoria da espécie ou a sua extinção. O processo evolutivo também, às vezes, leva à extinção, porque dentro do ecossistema, o ecossistema está sempre procurando um equilíbrio. Então, em certo sentido, quando a gente olha, né, pegando o fio que você trouxe aqui para a conversa, quando a gente olha para a nossa própria evolução, do ponto de vista do ecossistema, talvez não seja algo tão ruim assim, o que está acontecendo com o ser humano, porque, vamos lembrar, você trouxe o Covid, nas primeiras semanas de Covid, você viu a natureza se regenerando. Voltou. Até golfinhos apareceram, acho que em Veneza, teve vários episódios de uma regeneração da natureza com o silêncio do humano. Então, assim, do ponto de vista mais sistêmico, de Gaia mesmo, quando se olha o planeta como um grande ser vivo, o fato do ser humano estar adoecendo por causa dele mesmo, né? Não tem nenhuma espécie nos ameaçando, né? Nós somos a espécie que mais ameaça todas as outras, inclusive a nós mesmos. Isso não é de todo ruim. Agora, falando como um ser humano que quer, de alguma forma, abraçar um mandato evolutivo para se melhorar, eu só acho uma pena que nós estamos desperdiçando uma capacidade que basicamente é só nossa, que é a capacidade de reflexão. Isso, Da gente poder olhar para a forma como a gente está lidando com a nossa vida, fazendo as nossas escolhas, e se perguntar se isso está contribuindo para que a gente se melhore como uma espécie, como um indivíduo, ou o contrário. E acho que isso é by design, né? Quando a gente olha a nossa cultura hoje, que é toda baseada em algoritmo, rede social, em dispersão de atenção, retomando o início da nossa conversa, está funcionando bem para esse processo de emburrecimento e esquecimento. isso, está funcionando super bem, é Hum, muito eficiente. Agora você falou uma coisa bonita que eu associo com o teatro, você falou, na Covid, a partir do silêncio do humano, a natureza se regenera. Olha que bonito, o teatro, ele trabalha com o silêncio. É preciso que haja uma comunhão com a plateia e a atriz, as pausas, né, a famosa pausa teatral. uhum. Naquele silêncio, algo regenera dentro do ser humano, dentro de mim, dentro do público. É um silêncio da música, é um silêncio. Então, o teatro, quando eu falei lá atrás que ele tinha a ver com cura, eu acho que é porque ele precisa do silêncio. Teatro é um lugar da fala, onde você mescla a fala com silêncio. Sem silêncio não tem música, né, que todo mundo diz, e é verdade. Então, sem silêncio não há teatro, sem silêncio não há palavras, não existem as palavras, e esse lugar do silêncio que você precisa se colocar a partir dele, é muito lindo e regenera. É verdade, regenera mesmo. Por imaginar uma sociedade que está o tempo todo te empurrando para a ação, E para para o operar com barulho, né, um barulhão, né. o barulho, para a ação incessante, ou seja, para uma operação como máquina, o silêncio é quase um grito de
de ajuda para a vida, É, verdade. porque a pausa mesmo, é o respiro. Eu lido muito com executivos, pessoas que estão no mundo corporativo há muitos anos. O sonho delas é conseguir juntar um dinheiro para fazer um sabático, alguma coisa Aham, que permita elas a respirar de novo. isso. E eu falo: "Por que que você não começa agora?" E não largando tudo, porque aí vem a lógica assim: "Eu largo tudo", né, e isso também não é saudável. Você larga tudo que você está vivendo para viver um nada, e a partir desse nada você vai descobrir a sua busca, etcétera. Por que que você não começa experimentando agora? O sabá é o sábado que é reservado para o descanso, para o silêncio, Isso. para a reflexão. Você não precisa fazer isso uma vez a cada 20 anos, porque senão não seria sabá, seria um outro nome, né. É. Não, é muito lindo, é isso mesmo. É uma sabedoria você saber descansar uma vez por semana e e sair dessa loucura. Eu mesma me confundo, eu mesma tenho dificuldade às vezes, né, muito apaixonada por tudo, eu fico muito ligada, mas me faz mal. Mesmo fazendo o que eu amo, eu preciso descansar, Uhum. né. É um equilíbrio que você vai conquistando. E eu acho que nesse caso a maturidade, ela é maravilhosa, porque o corpo vai gritando que precisa de descanso. Então, quando você tem 20 anos, você não ouve. 30, 40, eu já estou com 65 e eu trabalho do jeito que eu trabalho, mas eu falo: "Clarice, você não está ouvindo que você precisa parar?" "É, eu vou parar." Então eu dou meu jeito e paro. Mas é difícil. A gente o desequilíbrio dentro da gente é né, como diz o Newton Bonder, o ser humano se vicia muito fácil. Uhum. Então, a gente se vicia naquilo que a gente ama, naquilo que a gente então eu sou meio viciada também em trabalhar muito, mas eu tenho que segurar, né, eu tenho que Que você faz, Clarice, pra porque, assim, porque tem um lado que é a paixão, achei aquilo que a gente ama vicia, e aquilo que nos vicia também nos mata, é, né. exatamente. Como é que você lida? Você e ainda agora você está fazendo além da peça, você está também com televisão, tudo. Como é que você da onde vem esses insights ou esses freios para lembrar você que apesar de você, apaixonada por tudo, tem que se cuidar também? Como é que funciona isso em você? Olha, eu vou falar de hoje. Fala, de hoje. Hoje eu não gravo, aí eu gravei de segunda a sábado, sábado e domingo eu fiz peça à noite e domingo de manhã eu faço um projeto, de construção de teatro em Paraisópolis. Eu dou aula de teatro junto com o ator Clóvis Torres, é um projeto muito bonito, eh, da Favela Music, que é o Daniel Cristóvão, nasceu junto com o empresário Carlos Neto, enfim. Há Uhum, 4 anos eu dou aula de teatro em Paraisópolis. E agora a gente está apresentando o trabalho final, que a Sabesp é a nossa apoiadora e patrocinadora, então eu tenho que ir domingo de manhã lá dar aula pra eu tenho que ir. E aí quando acabou a peça ontem e meu filho e o pai do meu filho, meu ex-marido, vieram para São Paulo que eles foram assistir o show do Sting. Eu, maluca, achei que eu ia conseguir depois da aula ir ver o show do Sting, mas não consegui, porque aí depois eles descobriram que eu não ia entrar, mas aí depois eu fui jantar com eles. Quando eu cheguei em casa meia-noite, assim, meia-noite e meia, eu estava estourada. Aí o que que eu faço? uhum, Eu deito no chão, eu tenho 1000 coisinhas de pilates, bolinhas, coisinhas. Eu começo a fazer meu corpo responde muito fácil aos estímulos de relaxamento devido à minha prática mesmo. uhum, Aí, vou baixando a bola, vou baixando a bola, fico uns 20 minutos no chão. Eu uso muito esse recurso. uhum. Aliás, eu preciso contar uma história. Posso contar uma história engraçada que vocês Por favor. têm muito essa ligação? Me chamaram para dar uma aula no mundo corporativo.
Aí era um cara que pediram para eu dar uma aula individual para ele. Tá bom. Aí ele chegou, assim, todo, pô, todo afim, todo simpático, assim, e aí, assim, com essa postura, assim. E aí, Clarice, pô, que legal. Eu falei, você poderia deitar no chão? Aí ele olhou assim, era a sala da empresa, um carpete, uma sala super, hiper limpa, um negócio assim tinindo, ar-condicionado, só estava eu e ele, porta fechada. Aí ele falou assim: "No chão?" "É, no chão." "Mas eu tenho que tirar o sapato?" "Só se você quiser." "Eu estou de cinto, tem que tirar o cinto?" "Se você quiser, tira, mas não precisa, só deitar." "Então eu vou tirar o blazer aqui." Aí tirou o blazer. Aí ficou assim balançando a perna e falou: "Sabia que minha mãe não deixava eu deitar no chão da sala?" Falei: "É mesmo?" "É, porque a roupa não era adequada para ficar no chão, tinha que ser a roupa de brincar." Falei: "É." Aí começou a me contar uma história. Falei: "Gente, esse cara lida com milhões de dólares de venda de computador, de computação, na maior empresa da América Latina, de pô, o cara é um expert." Cara, era só deitar no chão. Para você ter uma ideia, ele levou talvez uns 20 minutos para deitar no chão. Ele não se conforma. Ah, e ele ainda falou assim: "E se entrar alguém?" Falei: "Tá tudo bem se entrar alguém, você está deitado no chão, e eu estou aqui sentada, eu vou te dar uns exercícios." Eu queria dar uns exercícios. Ah, porque Uhum, ele tinha um kickoff, na época se chamava assim kickoff, para aham, apresentar, ele precisava relaxar. Eu queria até dar um exercício de língua para ele, depois comecei a achar que era muito adiantado demais, dar uns uhum. negócio de fono, sabe. Eu falei: "Não." Olha, quando ele deitou, foi uma coisa tão revolucionária para ele deitar no chão da empresa, que eu falei: "Olha, eu faço isso todo dia." Tanto que eu mostrei para ele: "Cara, é só fazer isso aqui, ó." Eu levantei, deitei, subi, falei: "É só isso, só isso." "É, como você quiser, se quiser tirar o sapato, a meia", sabe. Olha, Virou uma sessão de terapia, na verdade, né, porque era só isso que eu tinha pedido a ele, deitar no chão. é, Então eu deito no chão muito. Eu medito, agora hoje é meu dia de folga, eu já tive uma reunião online antes, vou ter uma reunião depois, me pedem muito para gravar vídeo. Isso é uma coisa curiosa, sabe, as pessoas acham que você é atriz, que você acorda, assim, pronta, linda, vai: "Olá, eu sou Clarice Nisquet, vim aqui falar sobre a peça tal, filme tal", não sei o quê, e já dá uma opinião e cara, não é assim. uhum, Você acorda, você precisa, sabe, tem dias que você tem que descansar, mas eu me comprometi, eu vou fazer o vídeo e depois eu vou descansar. Aí eu pensei comigo, tem uma praça aqui maravilhosa, eu moro na Vila Madalena, eu moro muito do lado de uma praça. Você não vai no Ibirapuera, você não vai a lugar nenhum. Tem uma frase do Milor Fernandes que eu gosto muito: "A vida é perto, a vida é perto." Eu vou uhum. nessa praça, tem um balanço, vou ficar vendo os cachorros, vou ficar balançando. Depois eu volto, vou ler um livro, vou escutar música. É isso que eu tenho que fazer hoje. Descansar, não fazer nada. Nem ao cinema eu acho que eu vou, não vou. Que bom. Me conta, pegando aqui o carona no nosso processo de envelhecimento, amadurecimento e os desafios que vão se interpondo, diante de muitas paixões que a gente ainda tem. As paixões permanecem ali vivas, né, batendo a porta e o nosso corpo fala: "Calma, descansa, não pega todos esses compromissos". Que é imoral no envelhecer? Que pergunta bonita. Envelhecer é imoral? Porque num mundo onde existe um plano, que eu não sei ainda se querem, né, mas eu li num livro, 7 por 24, que queriam colocar uns satélites no espaço para que a noite acabasse no planeta, porque a produtividade do dia é muito maior que a da noite. Então tinha um conglomerado, umas empresas russas, chinesas, americanas, eu não me lembro mais, é um livro muito interessante, chama 7 por 24.
Uhum. que era um grupo de empresários que queriam terminar com a noite no planeta. Botar um satélite que, quando a Terra girasse, o hemisfério que tivesse noite, o Sol pegasse naquele espelho e esse satélite, então, iluminaria a parte da noite. Olha que loucura! Então, envelhecer é permitir que a noite venha. Ela é imoral nesse sistema ganancioso e desumano. De produtividade, intensa, contínua, né. É isso que a gente está falando. Eu trouxe essa herança, esse legado, e agora eu tenho que desacelerar. Então, isso é imoral nessa sociedade, né? Minha agenda cheia é um status. Nossa, ela não pode, né? É chique, nunca pode. Clarice nunca pode. Clarice, né? Eu tinha até um certo orgulho disso. Ai, obrigada na sua agenda. Você, eu estou sempre. Eu tenho que desacelerar. Eu tenho que parar de achar que isso é lindo, que isso é chique. Não, isso é uma merda também, sabe? Se você for ver por esse ângulo. Então, a imoralidade está nesse anoitecer e viver o tempo da lua, o tempo da noite no seu corpo e no planeta, o tempo do encontro na noite, o tempo da poesia, do vagalume, de ficar observando e contemplando. Essa contemplação, ela é imoral, ela é uma transgressão desse movimento todo de produtividade. Agora, ela pode ser uma coisa triste se, paradoxalmente, você não manter a sua curiosidade muito viva. Então você tem que estar na noite querendo ver os vagalumes, entendeu? Querendo amar esse planeta, amar o outro, amar a vida, respirar. Porque se você entra numa melancolia e numas lembranças, e como a vida era boa, no meu tempo, você não vai conseguir também viver, como diz a Fernanda Montenegro, é tão bonita, ela fala assim, ela está com quase 100 anos, eu estou vivendo um milagre. Ela tem noção, estou vivendo um milagre de estar ativa e de ver minha filha se realizando como ser humano e como artista. Então, ela ainda tem essa contemplação do aqui e agora, perante a própria vida dela, perante esse milagre da vida. Então, ela não está falando das perdas dela, ela está falando desse ganho milagroso de estar viva aqui agora. Então, é um paradoxo, mas que você precisa realmente ter ânimo, né? Ter o fogo sagrado aí dentro de você para você poder. E isso não tem nada a ver com idade, assim, como é que eu vou te dizer? Essa consciência. Tem gente que já nasce com ela, tem gente que vai adquirindo aos poucos, tem gente que aos 90 anos adquire essa consciência. Tem uma história zen budista que eu adoro, deixa eu ver se eu lembro, assim. Um senhor de 90 anos vai para o ashram para começar a meditar, e os jovens começam a debochar dele. Imagina, ele vai começar a meditar agora. Aí o mestre fala: "De que vocês estão rindo? Vocês vocês podem nunca alcançar a iluminação e ele pode alcançar em 2 dias. De que vocês estão rindo? Senta aí e medita, rapaz, e aprende com ele que está aos 90 anos querendo aprender a meditar". É tão bonito isso, sabe? Então é isso, não querer, não deixar de aprender. A experiência é um farol que ilumina para trás. Adoro essa frase. É de um escritor chamado Pedro Nava. A experiência é um farol que ilumina para trás. Para trás eu sei falar, ó. Para frente eu tenho medo, eu tenho dificuldades, eu também tenho preconceitos, eu também tenho receios, né? É assim, a gente vai navegando assim. E a gente está aqui chegando ao finalzinho, eu só queria, olhando para frente,
E que são sonhos que você não realizou ainda como atriz, como profissional, que estão aí no horizonte? Fazer Romeu e Julieta. Sério? É? Você sabe que ontem eu estava, olha que loucura que me passou pela cabeça. Falei: "Tô com vontade de ler alguma coisa antes de dormir, não sei o quê". Eu falei: "Poxa, eu não tenho aqui as peças de Shakespeare, não trouxe do Rio". Falei: "Me deu uma vontade de ler Romeu e Julieta". Falei: "Cara, será que seria interessante uma atriz de 66 anos, né, 67, fazer a Julieta, para falar desse afã da vida? Será que uma pessoa de 66 anos não tem mais ânimo do que um jovem de 20? Eu vejo a juventude muito medicada, não Uhum, que não tenha pessoas que passando por ansiedade e depressão de todas as idades, tem, claro. Mas estou falando de uma coisa geracional, né. uhum. Muita ansiedade, muita depressão, muito diagnóstico disso, daquilo e nossa, eu sou a tia aqui desse edifício que eu moro, que é só estúdio, só tem galera aqui. Então, quando eu vou lá para a piscina, que tem um terraço bonito, chegou aquela mulher mais velha, né, É. e é uma raridade aqui. Eu estou num apartamento de quem está começando a vida, mas, enfim, eu aluguei um estúdio de 30 metros quadrados. E eu tenho um ânimo, sabe, assim, avassalador. E eu sinto todo mundo, assim, arrastando chinelo, sabe. "Ah, hoje eu vou me poupar, hoje é isso e aquilo". Então eu fiquei pensando na Julieta, que vive esse arrebatamento, e os pais seriam todos mais novos, não porque seriam os que estão apostando no ódio. Eu estou falando um pouco mais dessa leitura, assim, meio da extrema direita atual, Uhum, né, de que aposta no ódio, aposta na briga. Então, meus pais seriam todos mais novos e eu e um ator mais velho seriam Romeu e Julieta. Aquelas pessoas que ainda preservam o amor, que ainda preservam uma juventude dentro delas e que acha que a vida vale a pena e que o ódio não está com nada. Mas foi um delírio, foi um delírio, eu não sei se é possível fazer isso sem deturpar, sem adulterar Shakespeare, né. Então, mas assim, eu não tenho um sonho específico, o meu sonho é me manter no teatro e poder trabalhar até o fim da vida, como você falou no início, né. Poder estar aqui passando todo um aprendizado para todo mundo e continuar aprendendo. Não tenho, assim, vontade de ter fim. E acho que talvez, acho que isso é uma coisa muito evoluída, mas eu espero chegar lá, né, tem um livro que fala, né, "A morte é um dia que vale a pena viver". uhum. Que a minha morte chegue de uma forma que eu também aprenda alguma coisa com ela, que eu sinta uma vertigem e fale: então é isso", e pá, fui. Sensacional, Clarice. Olha, te agradeço demais por essa conversa. Eh, Espero que você não se arrependa de nada do que você disse. Acho que não, acho que é só para vocês entenderem, eu fiz uma entrevista semana passada e eu me arrependi um pouquinho de um negócio que eu falei. Aí pedi para tirar, enfim, era um negócio que eu achei que podia dar muito mal entendido, elas tiraram. Aí eu falei: "Fábio, se eu me arrepender de alguma coisa, você tira?" Ele falou: "Tiro". Então, acho que não vai ser preciso, não sei. Que bom saber disso. Te agradeço mais uma vez, Clarice, e todo mundo que nos Obrigada acompanhou também. aqui, né, em mais esse episódio incrível. E vou aqui dar um spoiler, no próximo episódio a gente vai conversar com um jovem, olha aí, super talentoso, que é especialista em geração Z. Então vai ser muito interessante também Muito legal. escutar as perspectivas de quem está iniciando a carreira, iniciando a vida profissional e vendo esse mundo louco, como é que essa pessoa vê esse mundo e como é que ela nos ajuda a todos a entender um pouquinho mais essa galera que está chegando e que está, né, de alguma forma, que vai ficar teoricamente mais tempo do que a gente.
É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Clarice. Obrigada também. Tudo de bom. Parabéns, eu vou escutar todos os episódios. Ah, legal. Muito legal. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Não perca. Até a próxima. Beijo.